Senhor, te agradecemos por esse tempo, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, um tempo agradável para que haja aprendizado e a gente possa tirar a praticidade disso tudo. Pedimos pelas outras classes, pelos nossos irmãos que estão reunidos também nesse mesmo propósito. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, a semana passada a gente parou para falar um pouco sobre aquelas duas escolas, né? A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Aquela questão de a gente, da interpretação das Escrituras. Como é que a coisa acontecia ali no terceiro século, né? Duas escolas olhando as Escrituras com uma interpretação alegórica e uma outra escola olhando as Escrituras com uma interpretação mais textual. Muito do que a gente está falando aqui vocês vão encontrar em livros, vocês vão encontrar na internet. A proposta aqui é só dar uma organizada nas ideias, tá? E a gente tirar alguma praticidade disso tudo. Bom, ainda no segundo século, nós vamos... Hoje a gente vai ter que dar uma corridinha. Vamos ver se a gente chega até o Concílio de Nicéia, tá? Algumas das ideias, e aqui é importante vocês lembrarem que está se criando uma maneira de interpretação, aquela época patrística, os pais da igreja, os padres da igreja estão interpretando teologia, estão fazendo teologia, tá? E algumas coisas vocês vão perceber que assim é o início daquilo que a gente ouve hoje. Veja só Irineu no século II, em defesa da cristologia, faz a seguinte afirmação. Cristologia é o estudo da pessoa de Jesus, tá? O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, pois o que a virgem Eva havia atado pela desobediência, a Virgem Maria o libertou pela fé. Tá? Essa interpretação de Irineu já começa, tá? Já começa a dar sinais de que alguma coisa lá na frente viria relacionado com Maria. Ele começa a dar fundamentação para uma interpretação posterior a respeito de Maria. Veja Tertuliano. Considerava o cristianismo sob duas perspectivas. Conhecimento de Deus através da razão, a autoridade da igreja ortodoxa, a única que possui a verdade expressa no credo e o direito de usar as escrituras. Tá? Ou seja, eles começam a dizer assim, olha, a única igreja que tem o direito de usar as escrituras é a igreja católica ortodoxa. Vocês sabem o que significa ortodoxa? Não, ortodoxia é aquilo que está no caminho certo. Ortodoxo é assim, está no caminho certo, tá bom? Então, a única igreja que está no caminho certo é aquela que tem autoridade para usar as escrituras. Tá? Isso começa a dar base nessa tradição interpretativa para aquilo que vai acontecer mais tarde. Cipriano. Cipriano foi um camarada que viveu no finalzinho do século III, início do século IV, e ele tem algumas colocações também interessantes. Há um só Deus e Cristo em um só. E há uma só igreja e uma só cátedra, que é o episcopado. Só existe um episcopado, fundada sobre a rocha pela palavra do Senhor. Aqui é uma interpretação de Mateus capítulo 16, dos versículos 18 a 20. Quando Jesus fala para Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. É uma interpretação. Então só existe um episcopado. Tá?
E esse episcopado está sobre a rocha. Outra frase: seja quem for ou o que for que não está na igreja de Cristo não é cristão. Quem não está na igreja de Cristo não é cristão. Não pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Essa é uma frase também, assim, que a gente encontra com muita frequência em alguns estudos que você vai fazer a respeito de eclesiologia, dentro da visão da Igreja Católica Apostólica Romana e dentro da visão da Igreja reformada, né? Reformada protestante. Fora da igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Se você colocar essa frase no Google, você vai encontrar muita coisa a respeito. Extra ecclesiam nulla salus. O que é que ele quer dizer com isso? Tá? Fora da igreja não há salvação. Vejam só. Se essa questão for assim, nós temos uma única igreja e todos aqueles que são salvos pertencem a essa igreja, a frase está perfeita. Tá? Se aqueles que são salvos, lembra daquela igreja universal que a gente falou a semana passada? Faz parte do corpo de Cristo, é batizada no Espírito, então faz parte do corpo de Cristo. Então tem que estar dentro da igreja. Porque se você não estiver, se você não foi salvo, não foi batizado com o Espírito Santo, você não está dentro da igreja. Se aconteceu isso, você está dentro da igreja universal. Tudo bem? Estou falando bobagem, vocês estão entendendo? Está tudo ok? Então tá. Mas será que, o que ele quis dizer quando fora da igreja não há salvação? Será que ele está olhando para isso? Ou será que ele está olhando para aquela igreja local cujo episcopado romano tem se fortalecido grandemente, tá? E as outras igrejas têm diminuído o seu prestígio dentro do sistema eclesiástico. Então, extra ecclesiam nulla salus. O que será que ele quis dizer com isso? Veja só, outra frase. O bispo está na igreja e a igreja está no bispo. O bispo está na igreja e a igreja está no bispo. E quem não estiver com o bispo não está na igreja. Percebam que começa uma ideia do fortalecimento do bispo dentro da comunidade eclesiástica. Isso, gente, faz parte da tradição. Lembra que a gente falou a semana passada? Tudo isso faz parte da tradição. Então, quando a gente olha hoje para a Igreja Católica Romana, nós vamos ver que uma base da sua doutrina está calcada na tradição. Quais são as tradições? Essas que a gente tem falado. Olha o que Cipriano fala. O bispo está na igreja, a igreja está no bispo. E quem não estiver com o bispo não está dentro da igreja. Mas onde é que tem Bíblia para isso? Ok? Onde é que tem escritura para esse negócio todo aqui? Mas o que acontecia naquela época? O bispo da igreja local, ele era o responsável pela interpretação, pela condução do povo e a defesa do cristianismo. Então, o fortalecimento do episcopado começa a ganhar e fazer sentido para aquela época. Ok? Bom, algumas interpretações doutrinárias, então. Como é que eles olhavam o batismo naquela época? O batismo naquela época, na patrística, finalzinho do século III, começo do século IV, ainda
era feito com adultos e crianças. Alguns não aceitavam o batismo infantil. Outros aceitavam o batismo infantil. Gente, a igreja está começando. A doutrina está sendo montada. A teologia está sendo conduzida. Os pais que são cristãos começam a questionar a igreja e os seus bispos, dizendo assim: e meu filho? Eu quero que o meu filho também seja salvo. Aí alguns bispos falam assim: pô, a gente pode batizar as crianças. E também começam a batizar as crianças. Tomem cuidado, porque isso está sendo montada, essa teologia, mas é bem diferente do que a gente vê na Igreja Reformada depois. Tá legal? Isso está lá no século III, século IV. O rito é um rito de purificação, é um rito de iniciação e renascimento para a vida eterna. O batismo é um ato de purificação e um início de renascimento para a vida eterna. Inicialmente, o batismo era feito única e exclusivamente em nome de Jesus Cristo. O batismo era feito única e exclusivamente em nome de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco da ceia. A ceia era um sacramento em que Cristo estava presente de maneira real. Vamos lá, olha, presta atenção, hein? Cristo está presente de maneira real, no qual o fiel participa de Cristo, sendo assim unido a Ele e edificado para a vida imortal. Então, o conceito ali da patrística é: Cristo está realmente na comunhão, no partir do pão e no vinho. Um sacrifício oferecido a Deus pelo sacerdote. Como é que era a ideia da ceia? Era um sacrifício oferecido a Deus por meio do sacerdote e que inclina a Deus a ser gracioso com os vivos e os mortos. Então, quando você participava daquela ceia, daquele momento de ceia, era um sacrifício que o sacerdote, o bispo, oferecia para Deus. Tá? E que por meio desse sacrifício oferecido para Deus, ele se inclinava favoravelmente na direção dos vivos e na direção daqueles que já tinham morrido. Ah, mas para a gente é estranho. É mais ou menos estranho se você está dentro da cultura reformada. Se você não está dentro da cultura reformada, você vai encontrar todas essas bases doutrinárias dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana e Ortodoxa. Quem veio aqui da Igreja Católica? Só. Ok. Essas coisas para vocês são estranhas? Por quê? Porque, assim, mesmo sendo em 250 e tal, algumas coisas ainda são praticadas, ou pelo menos eram praticadas até quando... Mas esse tipo de informação, era essa informação que chegavam para vocês? Exatamente assim, não. Tá. Então, que tipo de informação chegava para vocês? Continua sendo até hoje, né? Da transubstanciação da voz. Uhum. Isso está aí. Ok. Então, tem uma informação, mas a origem dessa informação ainda ela não é mostrada, não é falada. Certo? Cresce na transubstanciação. Mas como é que surgiu esse negócio? Não, mas depende da comunidade. Tem comunidades católicas aqui em Campinas que essa história toda é bem contada. Uhum. Eu acho que uma coisa que acontece com a Igreja Católica local é que de cidade para cidade a gente tem vários catolicismos diferentes. Uhum. Cidades turísticas, por exemplo, tem muito pouco estudo. Uhum. Cidades mais cosmopolitas tem mais escola bíblica, tem mais catequismo, tem mais estudo. Uhum. Grupos durante a semana. Então, eu acho que o problema é assim, de qual igreja católica cada um veio, aí vai ter uma percepção um pouco diferente. Uhum. Mas essa colocação é hoje, na atualidade, né? Há 40 anos atrás não era assim. 40 anos atrás era o folder
Quem era da católica, eu lembro, era o Foder, o padre regendo. Tinha hora que ele começava a falar, que ele quase não entendia o que ele estava falando, que era um alemão, seguia a cartilha. Quando a primeira carta de Coríntios, eu nem sabia o que era Coríntios. Então, Há 40 anos atrás, eu isso. concordo com o que ele está falando hoje. Ele veio a reformada, veio a católica, quanto copiou os evangélicos lá? Tá. Porque aí começou-se a falar, tem estudo bíblico, eu conheço, tem pessoas que fazem o que a gente faz a colonia, faz isso hoje, 40, 45 anos atrás, não. tá. Aí entra, na minha opinião, você está falando do tradicional, da tradição. A gente fazia, mas não sabia ao certo o que estava fazendo. Esse negócio de fazer sem saber ao certo por que está fazendo não é exclusividade da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá legal? Isso negócio de a gente fazer e não saber por que está fazendo também é propriedade da Igreja Reformada. Às vezes você está fazendo e não sabe por que está fazendo. Não é, entendeu? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana também passou por algumas reformas. Vide, por exemplo, quando a missa era feita em latim. Certo? A missa era feita em latim. Aí vem um concílio e fala assim, vamos mudar esse negócio aí, não é mais latim, agora é a língua do povo. Então, até um determinado momento, você participa sem saber por que está participando. Primeiro que você não entende latim. Né? Segundo, porque você deve ter feito alguma coisa de francês, se é que você fez francês na escola, você consegue entender alguma coisa. Caso contrário, você não entende absolutamente nada do que você está falando. Então, a igreja também vai passando por reformas. Tá? Agora, dentro dessas reformas, ela tem uma visão de chegar ao povo a informação. Contudo, a informação que chega para o povo também está baseada na tradição. Isso tudo que a gente está vendo faz parte da tradição da Igreja Católica. Tá? Perdão dos pecados. O perdão dos pecados, na patrística, século III, século IV, era feito por meio de um confessor. Você tinha que chegar até um confessor para fazer a sua confissão. Tinha a questão da penitência. Ou seja, você vai confessar e o confessor vai dar uma penitência, um pagamento, dependendo do tamanho do pecado, para que você pague. Tertuliano vai falar que tem 7 pecados mortais. É um pouco diferente dos 7 pecados capitais, né? Daquele famoso filme e também o que a gente conhece. Mas Tertuliano dizia o seguinte, olha, idolatria, blasfêmia, assassinato, fornicação, relação sexual fora do casamento, adultério, falso testemunho e fraude são pecados mortais. Não tem jeito. Se praticar isso, acabou. Tá? Essa é a ideia de Tertuliano. Tem 7 pecados que não tem como dar perdão. Para o bispo de Roma, olha, presta atenção, ó o episcopado romano entrando em cena e vai cada vez mais se fortalecendo ao longo da história. Para o bispo romano havia perdão para qualquer tipo de pecado, exceto a apostasia. Só que eles começam a ter um problema. Naquela época tinha perseguição dos cristãos pelos romanos. Por quê? Porque a figura do imperador era uma figura divina e os cristãos tinham que adorar o imperador. Veja só, essa questão da perseguição não é assim uma questão de mão pesada por todo o império, bate e arrebenta. Não é assim. Em alguns momentos tinha uma perseguição maior do que em outros momentos, assim como em algumas localidades perseguições maiores do que em outras localidades. Tá? Mas existia perseguição.
Aí chegava para um grupo ou para uma determinada igreja e dizia assim: olha, se você não negar a sua fé e começar a adorar o imperador, você vai cair na boca dos leões. Você vai morrer. O que alguns faziam? Pode me matar. Pode me jogar lá na boca dos leões, sem problema nenhum, não tem problema. Pode me jogar na fogueira, pode fazer o que você quiser. Não vou negar. E outros? Oposto. Faziam o quê? Negavam. Negavam a fé. Tá? Aí passava o quê? O período da perseguição. Aí esses camaradas, pessoas, grupos que tinham negado a fé, queriam voltar. Aí eles queriam se reintegrar na comunidade cristã. E agora, como é que você resolve essa parada? Tem perdão ou não? O que vocês acham? Tem perdão ou não? Olha a encruzilhada que esses caras se metem. Tá? Perdoa ou não aquele que fez a apostasia, agora ele quer ser reintegrado. O bispo de Roma dizia o seguinte: nada. Só que ele começa a ceder também, porque é um número muito grande e expressivo de pessoas que tinham praticado aquele tipo de ato e agora quer se converter. Quer se reconverter. Quer voltar para o seio da igreja. E aí, aceita o pedido de perdão. Percebem que isso é um problema. Mesmo porque, gente, a gente vive uma realidade muito distante disso. Tá? Agora, em alguns países, ainda nos dias de hoje, a questão de apostasia é um negócio sério. Porque o pessoal, para ser aceito numa determinada comunidade, ele não pode ser cristão. Ou ele tem que negar a sua fé. Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve uma fase que a igreja vendia, se eu posso dizer assim, que chamava de indulto, não era isso? O cara assassinava alguém, aí chegava no bispo, não sei das quantas, se vendia para não ir para o inferno. Não teve uma fase, era indulto que falava? Alguém lembra disso? Indulgência, como é que é o nome? As indulgências, mas aí já a gente vai... mas aqui nós estamos falando do século IV, isso é século XVI, tá? Mas aí isso é um problema que vai... Gente, é assim, a reforma ocorre no século XVI, comecinho do século XVI, 1517, tá? Nós estamos falando no ano 400. Tem mais de 1.100 anos ainda pela frente, com uma série de circunstâncias que vão acontecer para a reforma acontecer lá no século XVI. Bom, acontece agora, assim, o Império Romano vai crescer. Na realidade, o Império Romano já está se deteriorando. Tá? Roma é fundada no século 8 a.C. 700 e qualquer coisa, antes de Cristo. O Império Romano já vem se deteriorando, mas ainda fica, o Império Romano do Oriente vai ficar até o século XVI. Até o século XV, desculpa, até o século XV. O que acontece são problemas internos dentro do Império, tá? Sai imperador, sobe imperador, revolta daqui, revolta de lá, até que chega um camarada, e agora a gente vai pular uma série de coisas, até que chega um camarada chamado Constantino, o imperador Constantino, que no ano 313 ele decide editar um edito de tolerância. Por quê? O cristianismo está crescendo. Tá? O cristianismo está crescendo. O cristianismo está crescendo. Ele já está por todo o império, quer Ocidente, quer Oriente, ele está se fortalecendo. Só existiam duas alternativas para o Império Romano. Tá? Ou eles chegarem com uma mão pesada e erradicar completamente o cristianismo, ou eles deixam isso acontecer. Não existe mais possibilidade. No século IV,
no início do século IV, não existia mais o que fazer. O Império Romano tinha que tomar uma decisão. Ou a gente vai para cima e acaba definitivamente com todos os cristãos e o cristianismo, ou a gente deixa isso acontecer. É claro que a opção política era: deixa isso acontecer. Para de perseguir, para de matar e vamos trabalhar junto com o cristianismo. 313, Constantino promulga o Edito de Tolerância. O que tinha nesse negócio aí? Plena liberdade para seguir o cristianismo. Pronto. Acabou a perseguição. Agora, se você quiser ser cristão, você tem plena liberdade para fazê-lo, sem problema nenhum. Você não vai ser mais perseguido. Joia? Tranquilo? É uma vida boa agora? Favoreceu os cristãos com cargos. Por quê? Porque eram instruídos. O pessoal lia. Os bispos, os presbíteros, os diáconos, esse grupo de pessoas que era a maneira de como era organizada a igreja dentro da patrística, eles eram instruídos. Então, o imperador, o negócio é o seguinte, esses caras são instruídos, vamos dar cargo público para esses caras. Isentou os cristãos de pagamento de imposto. Isentou os cristãos do serviço militar. Tá? Agora, vejam bem, hein? O império, a força dele vinha de imposto arrecadado e de um exército forte. Começa a favorecer os cristãos. Tá? Incentivou e ajudou a construção da igreja. Ao longo desse processo, ele incentivou e ajudou a construção da igreja e decretou o domingo como um dia santo. Tudo isso dentro de um edito de tolerância. Tá? Essas questões, eles tinham... Constantino, quando faz esse edito, ele diz assim, os cristãos deviam ficar dentro da ordem do império, né? Ou seja, tem uma lei que tem que ser seguida, e eles devem pedir para o seu Deus a saúde dos seus soberanos. Olha aí, então eu vou dar tudo isso para vocês se mantêm em ordem, não fica criando arruaça por aí, e agora vocês devem também orar para o seu Deus para que eu tenha saúde, para que os soberanos tenham saúde. Fazia parte do edito de tolerância. Tá? Constantino, aqui tem um negócio assim, se você pegar um grupo de pessoas, eles vão dizer que Constantino não se converteu. Se você pegar um grupo de pessoas, eles vão dizer que Constantino se converteu. Tá legal? Diz a lenda que ele tem um sonho e que nesse sonho aparece esse logo, né, que é o X e o Rho, né, que são as duas primeiras letras da palavra Christos no grego. E nesse sonho, alguém dizia para ele, sobre esse símbolo, você vai ser vitorioso numa batalha que ele tinha logo em seguida. Tá? Aí, alguns dizem que ele se batizou logo no final da sua vida, tá? Outros dizem que ele se batizou, mas ele continuou sendo adorador do Deus Sol. Tem uma confusão aí a respeito de Constantino, tá legal? Mas esse era o logo que Constantino acabou colocando, inclusive, nos escudos dos seus soldados. Gente, o império está por pouco para se tornar cristão. Cristão, não estou falando convertido, tá legal? Estou falando cristão. 70 anos depois, o império vai decretar que o cristianismo é religião oficial do império. Até então, o cristianismo é tolerado pelo império. Daqui 60, 70 anos, o cristianismo é a religião oficial do império. Você é obrigado a ser cristão. E aí vai virar a chave.
de perseguido para perseguidor. O cristianismo vai deixar de ser perseguido e vai começar a perseguir aqueles que são adoradores de outros deuses. Constantino, no ano 330, ele tem uma visão estratégica que ele diz assim, ele acha ele foi considerado que Roma devia deixar de ser a capital do Império Romano e ele migra toda a capital do Império Romano para Constantinopla. Na realidade, ele migra para uma cidade chamada Bizâncio. Tá? Ele migra para uma cidadezinha chamada Bizâncio. Daí é que surge o Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Essa cidade de Bizâncio, posteriormente, ela é redenominada como Constantinopla. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Bom, o que está acontecendo agora, gente? Agora começa um questionamento dentro da igreja no seguinte sentido. Afinal de contas, quem é Jesus? Agora, nós estamos olhando o mundo romano, a igreja está crescendo, a igreja já tem permissão de circular tranquilamente pelo império, mas agora tem alguns questionamentos teológicos dentro da igreja. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Esse questionamento é um questionamento que o próprio Jesus fez lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 15. Quando ele diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Não foi essa a pergunta que Jesus fez? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Resposta: alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então, aquele povo, na época de Jesus, dizia o seguinte: esse camarada, som, bateria? É. Esse camarada, não, né? Não vai. Depois a gente troca. É palito ou pequeno? O quê? Sabe o que eu faço quando faz esse tipo de pergunta e o salário, ó? Tem como olhar aí? Eu quero. Eu trago todos. É isso. Bom, alguns diziam assim: olha, o negócio é o seguinte, o pessoal está dizendo que você é o João Batista. Não, mas João Batista já tinha morrido. Mas estão dizendo que você é João Batista. Outros estão dizendo que você é Elias. Aquele cara lá no Antigo Testamento que subiu, não conheceu a morte, está falando que ele está voltando agora e é você. Outros é o profeta Jeremias, profeta importante no Antigo Testamento. E outros estão dizendo que é um profeta qualquer. Tá? Essa situação foi provocada pelo próprio Jesus. O que é que o pessoal está dizendo quem eu sou? E agora a igreja começa a discutir esse tipo de coisa. Quem é Jesus, afinal de contas? Quem é Jesus, afinal de contas? Teve 6 concílios para tratar disso. Os 4 primeiros concílios que são os que deram mais uma pegada. Concílio, as igrejas se reúnem para tratar dessa questão. Quem é Jesus? Por quê? Porque vai se levantar algumas pessoas e vão dizer assim: ah, Jesus é esse. Ah, Jesus é assim. Jesus é assado. Agora, com relação à natureza de Jesus, quem é Jesus? Então deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Quem é Jesus? Me mostre, através das Escrituras. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que mais? Então, vamos. Agora vocês têm que mostrar para mim. Me dê resultado bíblico aí. Cadê? Onde é que está? Gente, tem algumas coisas que a gente precisa estar aqui na mente. Uma delas é essa. Por quê? Porque a pessoa de Jesus foi bombardeada
A natureza de Jesus foi bombardeado desde a sua presença aqui. Quem é Jesus? Como é que eu vou mostrar quem é Jesus através das Escrituras? Me mostre um texto. Colossenses 3. Colossenses 3, então vamos ler. Não, desculpa. Colossenses 1, Do 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. ok, tá bom, obrigado. Colossenses 1, 1,15. 15 em diante. Tá legal. Você leu um texto que diz que Jesus Cristo foi o primogênito. Primogênito é o primeiro a ser criado. Essa é a palavra primogênito. Primeiro na genitura. E agora? Então Jesus Cristo foi criado, ele é o primeiro. Ora, se Jesus Cristo foi criado, ele não é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, e João 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ok, então vamos Todas lá. as coisas foram Vocês estão, eu quero o subsídio aqui. João 1, de 1 até 4, 5. ok. O que fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, Ele estava no estava princípio com Deus e o verbo era Deus, ok. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele. Nada do que se fez. Agora, tinha uma ideia teológica de que Deus criou, porque agora a gente tem... Como é que você faz teologia? Você faz pegando todos os textos, comparando um com os outros, né? E chegando a uma conclusão. Então, uma ideia a respeito de Jesus era: Deus criou Jesus e Jesus criou todas as coisas. O que mais? João 1,29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum. E daí? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. Quem é Jesus? Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Está relacionado com o sacrifício, né? Quando ele fala Cordeiro de Deus, ele está mostrando aquilo que era realizado no templo. Tá, o que João mais? 14,6. Oi? Eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o Ok. caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é. O que você quer mostrar com isso? Ele é o Salvador. O que é o Salvador, ninguém tem dúvida. A dúvida é quem é Jesus. É a origem. Ele é o Filho de Deus. Lucas 3, 22. Ainda assim, filho de Deus. Após o batismo, uma voz do céu disse: Tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Mas ainda pode ser filho, pode ser criado. Mas o verbo se fez carne, né? Ele habitou entre nós. Esse verbo que ele estava falando lá em... O verbo que ele está falando é a palavra, é o Logos de Deus, né? Até aí tudo bem, Jesus é o Logos de Deus. Ok, mas ainda assim você pode ter a ideia de que ele foi criado. É o verbo de Deus. Ele se fez... Então, mas ele era Deus também, está perguntando. Veja, por favor, eu não estou discutindo com vocês, tá legal? Olha, eu não estou discutindo, eu não tenho aqui a crença de que não era, tá legal? Nós estamos brincando juntos, tá? Nós estamos brincando no bom sentido, estamos levantando textos para mostrar sobre cristologia. João 10:30. João capítulo 10:30. Eu e o Pai somos um. Olha aí. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos 1 mais 1 é igual a 1.
Tem outro texto. Olha, eu e o Pai somos um. Então ele está falando o Pai e eu igual a eu e o Pai. Então, prestem atenção. Existem determinados textos nas Escrituras que é isso mesmo. Jesus é Deus. Tudo isso que vocês estão falando. Mas naquele momento a igreja está reunida. Está reunida para decidir quem é Jesus. E tem alguns camaradas muito influentes, teólogos, que estão dizendo, não. Por quê? Porque eles vão trabalhar com determinados textos e com filosofia. E vão chegar a algumas conclusões dizendo, Jesus, a natureza de Jesus, a gente vai tratar um pouco mais disso, a natureza de Jesus não é isso. Então eles começam a definir, lá no século IV, afinal de contas, quem é Jesus? Então tem textos que vão direto nessa questão. E tem outros textos que deixam margem para perguntas. É isso que a gente está falando. Tem determinadas denominações hoje que não acreditam que Jesus é Deus. Testemunha de Jeová. Jesus não é Deus. E aí? Ele vai pregar tudo, vai tudo por água abaixo que eles pregam por aí, de porta em porta. Jesus não é Deus. Dizem que eles estão fazendo uma adaptação. Conheço uma moça que disse que está estudando. Eu falei, como é que você faz? Que Jesus não é Deus? Não, agora eles estão falando que Jesus é Deus. Então. Estão fazendo adaptação. É assim, né? Vai fazendo adaptações, né? Para ganhar, para ganhar. O problema é a igreja tem escritura, gente. E a gente precisa ler escritura, estudar escritura, entender o processo de interpretação e questionar o processo de interpretação. Ah, mas isso é muito teologia. Eu sei, é muito teologia mesmo. Porque a gente está trabalhando um período aqui de 9 encontros para falar um pouquinho do que aconteceu na história da teologia mesmo. Né? É isso mesmo, é a troca de ideias mostrando, através das escrituras, quem é a pessoa de Jesus. Que mais? Outros textos? Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses capítulo 2, mais o verso 6, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. E aí vai discorrer. Tá. Bateu o sinal. Vamos tomar um café. Voltando aqui, né? Vamos pegar o fio da meada. Todos os textos que vocês falaram são textos extremamente aplicáveis e completamente aplicáveis para a divindade de Senhor Jesus, tá? É óbvio que esses questionamentos ocorreram ali nessa época, no século III e no século IV. Precisou-se um concílio de Nicéia no ano 325, e aqui tem um fator importante. Quem trouxe o concílio, quem conduziu o concílio, quem convocou o concílio foi Constantino. Por quê? Eu tenho a impressão, para mim, que tudo isso é assim, tomando todos os cuidados para tirar Deus dessa equação, tá legal? Deus tem pleno conhecimento, conduz todo esse processo, mas ele conduz os políticos também na sua política, né? Está conduzindo todo o processo, mas o político está ali inserido na sua política. Acho que Constantino, muito de uma maneira política, ele faz todo esse trabalho de convocar o concílio. A ideia dele é interessante, porque ele não promulga alguma coisa. Primeiro que ele não era teólogo, no sentido de ser conhecedor profundo do cristianismo. Ele simplesmente promulga um edito de tolerância. O que ele faz é o seguinte, ele chama os bispos, tá, e os indicados pelos bispos de todas as igrejas e reúne na cidade de Nicéia. E fala assim, olha, vocês que resolvam o problema. Por quê? Porque estava tendo divisão dentro do cristianismo. Não era simplesmente uma questão de ideia. E isso que me pega a questão política. Por quê? O império já está fragmentado.
O império tá passando por problemas, tá? A Constantinopla já tinha mudado a sua cidade, a sua capital de Roma para Constantinopla. A igreja está crescendo. Só que a igreja crescendo, ela tem que crescer, mas na mentalidade do império, ela tem que crescer forte. Uma igreja única. O que acontece com relação à pessoa do Senhor Jesus quando tem a discussão? Uma igreja pensa assim, outra igreja pensa assado. Um grupo de cristão fala assim, outro grupo de cristão fala assado. O que acontece? Uma igreja fala assim, olha, aquela igreja está apostatando. O outro fala assim, aquela outra igreja está apostatando. Começa a ter uma divisão dentro de uma igreja que não é interesse nenhum para os romanos, que não tem interesse nenhum para Constantino. Então ele convoca, sim, um concílio, 325, concílio de Nicéia, para cuidar desses assuntos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, especificamente da natureza da pessoa de Jesus. Desse concílio vai gerar um credo. Desse concílio vai gerar um credo. Tá? Então, olha, assim, o primeiro concílio de 325 tinha um camarada específico, não adianta a gente falar aqui que não vai gravar o nome, mas era Ário. Tá? O arianismo estava em moda. Depois vão aparecer outros argumentadores, outros teólogos, também questionando a respeito da pessoa de Jesus. Mas em 325 era o arianismo. Bom, desses 4 concílios que a gente passou anteriormente, desses 4 concílios, qual é a... Assim, vamos passar régua, vamos tentar entender o que esses camaradas estavam discutindo. Essencialmente, o que esses camaradas estavam discutindo? Bom, quem é Jesus? Qual é a sua natureza? Tinha um grupo de pessoas que dizia o seguinte: Jesus não é humano. Eles negavam a humanidade de Jesus. Está naquele primeiro grupo lá em cima. Um grupo de pessoas negavam a humanidade de Jesus. Um outro grupo de pessoas negavam a humanidade da mente de Jesus. Olha, o H é humano, o D é divino. Tá legal? Um grupo de pessoas falava assim, olha, tá vendo? Esse Jesus, essa natureza de Jesus aqui, ele não tem nada de humano aqui. Então negava a humanidade de Jesus. Um outro grupo de pessoas negava a humanidade da mente de Jesus. É uma pessoa, eu estou olhando, estou vendo uma pessoa só que a mente de Jesus não é humana. O corpo de Jesus é humano, mas a mente dele não é humana. Presta atenção que é delicado, né? São detalhes, tá legal? Outro grupo de pessoas diziam assim, não pode ter uma pessoa só nessa natureza de Jesus. Não tem jeito de ter duas naturezas, não tem jeito de ser uma pessoa nessa natureza. Tem que ser uma pessoa e um Deus. São duas naturezas distintas. São duas naturezas distintas. Deus é Deus, humano é humano. São duas naturezas distintas. O que o concílio faz? Eles olham tudo isso, estudam tudo isso e diz assim, negativo. União da natureza divina e humana em uma só pessoa. Quando você olha para a pessoa de Jesus, ali é 100% humano e 100% divino. Tá? Quando você olha para a pessoa de Jesus, ali é 100% humano e 100% divino. Gente, é assim, talvez isso seja comum para vocês. Tá? Mas eu, assim, na minha experiência de grupos de estudo bíblico, eu já vi, depois de estudar a respeito de Jesus, e não, assim, em detalhes com relação à tradição, à teologia patrística, essas coisas, um texto onde se afirma que Jesus é Deus, algumas pessoas acham assim, cara, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei e nunca entendi e nunca ninguém me ensinou que Jesus é Deus. A minha pergunta, assim, eu não faço a pergunta para o cara, mas por onde você andou, cara?
Né? Você é cristão. Por onde você andou que você nunca parou para pensar que Jesus é Deus? Outras coisas que acontecem em estudo bíblico. Você lê uma passagem, aí a pessoa fala assim, mas aqui ele fez como homem. Né? Ele fez isso como homem. Aí você lê outra passagem e fala assim, mas ele fez isso como Deus. Ou seja, na mente da pessoa, Jesus é esquizofrênico. Para muitos, Jesus é esquizofrênico. Uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem. Uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem. Ele sofre de uma qualquer coisa, assim, de uma apatia esquisita. Né? Tem duas personalidades. A Bíblia fala claramente que Jesus é homem e fala claramente que Jesus é Deus. Tá? Vou pegar alguns textos que vocês falaram. Vejam só. Foi falado João 1, João capítulo 8, esse acho que não foi falado. João capítulo 8, versículos 58 e 59. Pode ler. Quem pode ler? 51? 58 e 59. Respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Cara, esse texto assim, é impressionante, né? Porque quando Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Parece que o verbo está conjugado num tempo diferente. Os judeus entenderam isso. Tanto é que eles queriam matá-lo. Por quê? Ele estava dizendo que ele era Deus. Lembra lá de Marcos, capítulo 10, o paralítico? Seus pecados estão perdoados? Os caras falaram assim, cara, que negócio é esse? Só Deus pode perdoar o pecado? Para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar o pecado, levanta e toma seu leite e anda. Os caras perceberam isso. Tá? Então, muitos textos estão dizendo isso daí. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a gente já leu. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Oi. Eu sou o ponto. Antes que Abraão existisse, eu sou. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ele está dizendo, olha, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Esse vocativo está relacionado com o Filho. A respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Depois vocês podem comparar com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá? Jesus é totalmente homem. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. 1 João 4,2. Vamos pegar só mais um texto. 1 João 4,2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pois é. Vejam lá, 2 João, versículo 7. Fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. João está escrevendo isso lá naquela época, antes dos anos 90, dizendo que Jesus não veio em corpo. Era uma ideia gnóstica isso. Essa ideia gnóstica, parece que é uma coisa cíclica, ela vai, parece que está sumindo, daqui a pouco ela volta. Está sumindo, daqui a pouco ela volta. No seio da igreja.
com pensamentos a ponto da igreja ter que fazer um concílio para responder a esse tipo de coisa. Tá? Então, a igreja responde nesse concílio de 325 com o credo niceno. Vamos lá, vamos ler o credo niceno. Olha, presta atenção. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Jesus tem a mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, ele não foi criado, foi gerado. É a mesma substância, é consubstancial ao Pai. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, tá lá, o verbo está lá em cima. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim, são anatemizados pela Igreja Católica. É a igreja que decide no ano 325. Quem é Jesus? Credo. O credo niceno. Tá? Gente, é interessante porque agora, para ser cristão, você precisava falar o credo. A igreja vai passando por algumas situações interessantes. Primeiro, você precisava ser batizado e receber o Espírito Santo. Agora você vai ser batizado em nome de Cristo e tem que declarar o credo. Porque se você não declarar o credo, esse é o credo que faz com que você esteja dentro da igreja. Se você lembra da frase de Cipriano? Extra, eccleson, nulla salus. Sem igreja não tem salvação. Esse é o credo da igreja. Você precisa declarar isso agora. Bom, um pouco mais tarde, vai ter o Concílio de Calcedônia, que eles vão dar uma trabalhada nesse credo. E nesse trabalho, eles vão colocar uma coisinha que vai ser problema até os dias de hoje. Vejam só, presta atenção, hein? Fiéis aos santos pais, quem são os santos pais? Aquele pessoal lá de trás. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, e em tudo semelhante a nós, exceto o pecado. Gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só mesmo Cristo, o Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. É mais ou menos a mesma coisa do credo niceno, só que tem algumas coisas que estão sendo acrescentadas. Por quê? Porque a humanidade de Jesus ainda está sendo questionada.
A humanidade de Jesus continua sendo questionada. Aí eles começam a trabalhar num outro credo. É mais ou menos aquilo tudo, eles estão seguindo a tradição dos pais e agora estão argumentando algumas outras coisas. E dentro desse argumento, eles dizem assim: nascido da Virgem Maria, mãe de Deus. O que tem de mais nessa história? Naquela época? Nada. Para aquela época está perfeito. Por quê? Porque tinha um questionamento para ver se Jesus era humano ou não. Ele está dizendo, ó, nasceu de uma Virgem Maria, e essa Virgem Maria é a mãe de Deus. Ora, se Jesus é Deus, a Virgem Maria é mãe de Deus. Percebam, naquela época fazia todo sentido isso. A igreja estava sendo provocada para fazer e promulgar um credo contra aquilo que estava sendo proclamado, que era contra a crença dos pais da igreja e contra aquilo que eles entendiam que era a revelação das Escrituras. Então eles colocam a palavrinha mãe de Deus. O que vai acontecer ao longo desse processo? Vocês lembram lá atrás, quando a gente falou sobre o pecado de Eva, a obediência de Maria? Lembra? Essas frases vêm sendo construídas pelos pais da igreja, pelos padres da igreja, e vem trabalhando, vem sido trabalhado. Aqui tem mais um acréscimo. Maria é mãe de Deus. Tá? Muito bem. Qual é o problema desse negócio todo? Como é que Maria pode ser mãe de Deus? Hoje em dia, como é que a gente trabalha com essas questões? Gente, a gente não está vivendo no ano 450. A gente está vivendo no ano 2022. Para nós, não faz mais sentido trabalhar com essas questões. Tá? Falar que Maria é mãe de Deus, a gente obviamente olha para isso dentro da interpretação que a gente tem ao longo desses séculos todos, fala assim, gente, se Deus não pode ter mãe. Deus não pode ter mãe. É a questão da Virgem Maria? Tá certo, tudo bem. Mas mãe não faz sentido para nós teologicamente. Mas faz parte da tradição. Faz parte da tradição da Igreja Católica. E quando chega a definição de pensamento entre católicos, século XVI, entre católicos e protestantes, reformadores, isso vem à tona. Tá? Bom, esse credo, ele foi resumido, né, gente? Acho que todos vocês conhecem esse credo. Tá? Quem vem da Igreja Católica sabe esse credo. Quem tem uma origem dentro das igrejas protestantes, evangélicas, tal, não reconhece muito o credo. Mas olha o credo, que hoje é ensinado dentro de uma igreja católica apostólica romana. É um resumo desses credos todos que aconteceram no século IV, no século V, no século VI. Vejam lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Tem alguma coisa errada nesse credo? Certeza? Ó, católica é universal, ainda não está dizendo. Se tivesse romana aí, teria um problema. Santa, separada, igreja. A gente entendeu, e católica está dentro daquela tradição que a gente está vendo. Continua sem problema. O que mais? Está vendo algum problema aqui? Nenhum, né? Tá? Esse crédito foi plenamente reconhecido e aceito pela reforma, sem problema nenhum. Por quê? Porque é um credo baseado na historicidade
historicidade dentro da tradição lá do credo de Nicéia. É claro que teve aquelas, tá? Mas não tem problema nesse credo. É aquilo que você crê, está aqui, ó. É um credo, é um resumo daquilo que você crê. Percebam que aqui já não tem mais a questão do quê? Diferente lá do credo niceno e do outro credo lá. Oi? A mãe de Deus, que mais? As duas naturezas, Deus de Deus, luz de luz, não tem, é um resumão. Por quê? Porque naquela época a briga estava em cima daquilo. Hoje você não tem esses questionamentos a respeito de coisas que você precisa colocar nesse credo. Bom, ok, então vamos lá, vamos trabalhar. De cor salteado de trás para frente. Aliás, isso. Agora, é um credo nosso também, meu credo, o credo seu, que está escrito aqui, tá? Você pode falar, minha declaração é o credo dos apóstolos, né? Conhecido como credo dos apóstolos. Bom, a proposta nossa também é falar do cristianismo, do dogma e da cultura. Isso daqui é um dogma, concorda? O que é um dogma? Vamos lá, vamos trabalhar um pouco essa questão. O que é um dogma? Um ponto fundamental da fé que não tem inegociável. Exatamente. Um ponto fundamental da fé e é inegociável e acabou. Certo? Jesus é Deus? Dogma. Jesus é homem? Dogma. Jesus morreu naquela cruz? Dogma. Quem crê está salvo? Dogma. É ponto que não é inegociável, acabou, não tem jeito. Ou aceita ou não aceita, não tem meio termo nessa história. E aqui é um dogma. O credo é um dogma. Por quê? Porque a gente olha para o credo e fala assim, cara, não tem negociação nesse negócio aqui. Oi. O dogma... Pode. Ok, então... Isso, mas é assim, vamos trabalhar um pouco essa questão um pouquinho mais tarde, mas é assim, o que é um dogma? O dogma é um princípio de fé inegociável. Eu tenho um princípio de fé que eu posso ter inegociável, mas diferente de um princípio de fé que alguém de uma outra denominação pode ter. Existem dogmas espíritas, mas continua sendo um princípio de fé inegociável. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós, protestantes, reformados, temos dogma. Nós temos dogma. Sendo uma igreja batista, nós temos dogmas. Com relação ao batismo e com relação à ceia. Sim ou não? É um princípio de fé inegociável. Ah, mas não tem problema nenhum. Não tem, mas está no credo. Vocês entendem? Está no credo, está no dogma. Então... Por causa da nossa trajetória escolar e por causa do nosso anticatolicismo romano. Ou anti-espiritismo, ou anti qualquer coisa. Mas dogma é um princípio de fé inegociável. Se você é católico, você tem um princípio de fé que você não negocia, assim como os protestantes, assim como os cristãos presbiterianos, assim como os cristãos batistas, Assembleia de Deus, Nazarenos. Você tem alguns princípios ali, uns dogmas que são pertinentes à fé daquela denominação, é um dogma. Tá? Como é que muda? Eles têm que se reunir, todo mundo, na igreja, pensar em mudar isso. Mas enquanto isso, está lá no credo deles. Tá bom? Agora, conforme o Piau falou, tem dogmas que são princípios bíblicos. Aí você não negocia em qualquer circunstância. Né? Tem outros dogmas, não sei se a gente podia falar dogmas maiores, menores. Bom, a questão do dogma, então. A questão da cultura. Ora, veja bem. O que é um credo, gente? Vamos lá, vamos tentar ver. Eu tenho um credo. O que é um credo? O dogma, eu estou dizendo que é um dogma aqui.
Mas o que é um credo? O que é um credo? Uma declaração pública de fé, de crença, uma declaração pública de fé. Né? Então, quando vocês estão na internet e vocês veem lá assim, ó, eu vi essa semana, se você está passando por um problema difícil, faça essa oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O que tem aqui? Que negócio é esse? Se você está passando por uma situação difícil, faça a seguinte oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o que tem de errado nessa história? Hã? Mas eu peguei uma declaração, tá? Eu tenho uma declaração, e agora, se eu falar em voz alta essa declaração, aquele problema que eu estava passando vai desaparecer. O que é isso? Poder da palavra. Isso é cultura religiosa. Isso é um sincretismo religioso. Não tem problema, deixa eu só terminar, você discorda. Isso é um sincretismo religioso. Tá? Porque se você está orando, conversando com Deus, não tem muito sentido na questão de eu fazer uma declaração de um credo. Pode discutir. Tá. Uhum. Perfeito. Uhum. Uhum. Então. Tá. Tá bom, eu vou concordar com você porque a sua explanação é extremamente razoável, correta. O problema é que ali estava dizendo que tinha um problema. Estava dizendo mais, entendeu? Quer dizer, se você está passando por um momento difícil, você vai até Deus, conversa com ele, fala, cara, eu não estou gostando. Hã? Você pode até falar isso, eu não estou gostando, estou passando isso, tudo isso. O problema é, por que é que eu, dentro da minha cultura religiosa, acabo colocando determinadas coisas que a Bíblia não fala para eu fazer, mas que eu fui ensinado de tal maneira a fazer, achando que supersticiosamente vai resolver meu problema. Eu não estou dizendo que isso daqui está errado, que você não deve falar. Você deve até falar para a pessoa que está, para quem você está testemunhando. Você quer saber mais de Jesus? Quer saber mais quem eu sou? Senta aqui. Vou falar para você no que eu creio. Pode decorar isso e falar. Não é bíblico. Agora, eu não preciso, diante de Deus, falar isso. Eu converso pessoalmente com Deus. Agora é cultura. A questão não era assim, mas talvez tenha colocado diferente, tá? Beleza. Não está pedindo nada, né? Salmo 91. Outra cultura. Uhum. Veja só, dentro de uma missa,
tá certo? Quando você está com os seus irmãos, dentro da liturgia, existe uma proposta de que você declare o seu credo junto com os irmãos. Tudo bem, você está declarando ali. Ó. Você concorda ou não que faça parte da liturgia? Não, isso é forma. Sabe? Você faz isso dentro da... Por um momento. Seria outra coisa. Pode se tornar cultura. Por quê? Porque está todo mundo tão acostumado a falar a oração do Pai Nosso que, ora, vamos falar a oração do Pai Nosso. Né? Assim, aquela reunião onde você tem espírita de um lado, católico do outro, protestante do lado, episcopal, pentecostal. Gente, vamos reunir, vamos dar a mão, final de ano, festa de final de ano empresa. Certo? Dá a mão, vamos dar um Pai Nosso? Vamos, tá tudo bem. Tudo bem, isso é cultura. Isso é penduricalho. Por quê? Porque você está falando uma coisa que você não entende, não é isso? Todo mundo conhece, nunca estudou, de uma maneira geral, tá bom? Você não estudou, não sabe o que é, qual é o contexto, o que está falando ali. Você está, por quê? Virou penduricalho. Assim como vira penduricalho um credo profundo com história por detrás. Virou penduricalho. Nós somos chamados para a razão, gente. Tá? Nós estamos estudando alguma coisa aqui para entender o que está acontecendo, o que aconteceu. E a gente tem que prestar atenção nisso o tempo todo, né? Eu falei que o tempo todo a gente tem que prestar atenção em nós mesmos nesse quesito, né? Assim, de não estar fazendo as coisas só pelo fazer. Coisas, às vezes, até boas. Eu faço meu devocional todo dia de manhã. Mas às vezes a gente faz tanto no automático que a gente vira que mexe em perguntar, Senhor, eu estou realmente tendo um tempo de qualidade, eu realmente estou com o meu coração voltado ao Senhor. Isso é o tempo todo. É claro que é. Igual cantar música no culto, mesma coisa. Aí acabar de falar, você roubou minha fala. Não pode falar isso. Não pode falar assim. Música de louvor. Você está cantando lá, né? Você está cantando por cantar. Virou penduricalho. Virou play. Deixa eu dar um testemunho aqui. Essa semana ocorreu comigo. Faleceu um parente de um membro da igreja, né? E eu mandei lá, recebi o comunicado e tal, e eu mandei uma frase pelo WhatsApp dizendo assim, que ele esteja com o Senhor, né? E a resposta que veio foi que ele era uma pessoa bem incrédula mesmo, teve 1000 oportunidades de se voltar. Incrédula. Incrédula, bem incrédula, tal, uma pessoa bem do mundo mesmo, né? E aí veio um questionamento para mim, o que você quis dizer esteja com o Senhor? Aí eu falei assim, poxa, eu respondi dizendo que eu falei, acho que eu coloquei assim, acho que para aliviar, quer dizer, eu não soube retornar. Não falar, cara, eu não sei o que falar. Eu não soube, e aí eu falei assim, aí eu mandei uma frase, correção, ele foi pro inferno. Eu mandei essa frase, correção, ele foi para o inferno, porque enquanto ele teve oportunidade, né, ele não buscou ao Senhor. Então, errou aí, mas eu fui inquirido, no automático. É isso aí. Perceberam com Deus, ele se ajustou, a gente não sabe. A gente não sabe, não é verdade, mas é assim, eu entendo, porque é uma situação complicada. O que você vai falar para a família, no sentido de, né? Você ainda foi ameno ali, não? Eu sei, é verdade. Oi? Posso compartilhar rapidinho uma coisa sobre rito e sobre a gente ficar nessa coisa de ficar avaliando os ritos que a gente faz no automático e não fazem mais? Vou dar um exemplo que eu li até no próprio devocional nosso, no Pão Diário, uns dias atrás, que eu achei muito interessante. Por exemplo, a gente tem o hábito de orar, né? Antes das refeições, agradecendo a Deus realmente. Só que, às vezes, a gente com essa questão, a gente está fazendo automático, então, vamos supor, vai num restaurante, já não faz mais, porque Deus sabe que eu estou agradecida a Ele por aquela refeição. Eu li uma coisa aqui, até eu compartilhei isso com meu marido. Às vezes a gente também deixa alguns ritos que a gente já julga que não são mais importantes, mas o que veio lá no devocional foi o seguinte, que uma família acostumada a orar, deram a mão no restaurante para orar, e o garçom, vou resumir, ficou muitíssimo abençoado de vê-los, e o pai lá da família perguntou, ele estava olhando e falou, eu posso orar por você por algum motivo? E ele colocou vários motivos e eles fizeram isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, os ritos também, vamos dizer assim, a gente tem que estar pensando que a gente também às vezes deixa como rito, vamos dizer assim, porque
pode ser algo profundo. Deus pode usar até mesmo essa questão do ritual. Eu vim de igreja evangélica que não queriam mais os ritos. Nem mesmo assim, vamos dizer, o horário, né? Que é uma coisa que eu acho que tinha que ser muito respeitado. O horário de um culto e tal. Não, porque tem que deixar o Espírito Santo, né? Aquela coisa. E eu ficava pensando, poxa, mas na organização, Deus trabalha, e a Bíblia fala dessa questão da organização. É totalmente bíblica essa questão de falar de um culto organizado. Mas, enfim, eu sempre estou avaliando essa questão, né? Eu gosto muito de história e ficar pensando sobre os ritos e sobre essa questão da gente estar verdadeiro com Deus, mas das importâncias também de algumas coisas. Ok. Não. Tudo que o pessoal falou rapidinho. A gente faz isso também, concorda? Fala mais alto. A gente faz isso também, do credo e tal. Lembra do versículo tal, grava isso, fazendo similar, entendeu? Então quando a gente tem criança, meus filhos, por exemplo, não adianta você orar agora, filho. Se você não estudou a semana inteira e pedir para Deus te ajudar, ou lembrar do versículo tal, não vai te refrescar. Você entendeu o que o rapaz estava falando do credo e tal, né? Eu comecei a questionar a igreja sozinho no batistério, não, como é que chama lá, se é o padre? Pequei, chutei a canela do rapaz lá na Confessionário. Toda vez, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Falei, caraca, né? Vai lá, ajoelha, Pai Nosso, está no céu, você fica no pai. Aí eu de novo, falei, acho que agora vou levantar o pecado, vamos ver o que vai acontecer. Fala, é sério, tá? É brincadeira, mas é sério. Tá mais forte. Pá! 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Eu falei, é assim que funciona? Comecei a questionar sozinho, tá? Olha. Isso me incomodava demais. Falei, não, tá errado. É graça a Deus. Tá errado. O que é esse cara? Aí, Deus colocou uma pessoa na minha vida. Ele era pastor da Quadrangular, nunca mais vi. Ele estudou junto, comecei a perguntar o que é morte? O que é morte para você? E aí começou o meu questionamento e aí, enfim. Ok. Mas é um Legal. rito, né? Pai Nosso, blá, 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 blá.